Hoje nós estamos aqui no restaurante Aizome, da chefe Thelma Shimizu, embaixadora da culinária japonesa no Brasil. Eu sempre falo porque eu tenho muito orgulho de tê-la como amiga e como cliente, né? Tudo bom, Thelma? Tudo bem, é uma honra receber vocês. Prazer. Olha, a convite da Thelma, nós viemos almoçar aqui hoje com ela e estamos aqui para fazer um resumo para vocês do que foi a nossa última ida na Feira de Chicago, na mais recente NRA 2025. A Thelma estava como chefe convidada, né, na curadoria da Gouveia Food Service. Você sabe o que é? Para você que vai sozinha na Feira de Chicago, não pode deixar de conhecer. Eu sempre ia sozinha. Esse ano foi a minha 15ª vez na Feira de Chicago e eu fui com a delegação da Gouveia Food Service. E é incrível, é outra realidade, fazemos visitas, networking, um grupo incrível, além da curadoria da feira. Então eu quero apresentar para vocês aqui a CEO da Gouveia Food Service, Cris Souza, e o Eduardo Bueno, que é diretor associado da Gouveia Inteligência, que estavam dirigindo a delegação, né? A Cris dirigindo a delegação de pessoas. Não é a primeira vez. Quantos anos já você faz delegação, Cris? Na Gouveia há 5 anos a delegação, mas eu já vou para a feira há 13 anos. Aí fiquei animada porque você vai há 15 anos, né? A gente tem mais figurinhas para trocar. E aí, estamos criando esse episódio para você que não esteve na feira, para poder entender aqui os insights, né? E que trouxemos da feira. Então, eu vou começar conversando um pouquinho com a Cris, que estava dirigindo a delegação, né? E que depois nós tivemos, depois da feira, o Food Connection, que é pós-NRA, que a Cris também palestrou. E foi incrível acompanhar a Cris nessa delegação. Foi incrível acompanhar as palestras da Cris lá na feira. E aí eu vou dar um spoilerzinho de como vai terminar esse episódio. Você não pode parar de assistir, fica até o final, porque Brasil impactou Chicago esse ano com as palestras da Gouveia Food Service. Obrigada, Elise. Obrigada aí. Alô para quem está nos assistindo, independente do horário, não dá nem para falar bom dia, boa tarde, boa noite. A gente nunca sabe que horas as pessoas estão assistindo. Obrigada aí pelo carinho, pela introdução tão gentil. A gente fica muito honrado mesmo, especialmente fazer delegação. Quem já vai há 15 anos é uma régua lá em cima, né? Então, enfim, obrigada. A Gouveia Food Service tem 15 anos de mercado como consultoria, né? Nós atendemos todas as empresas do segmento de indústria, distribuição, equipamentos, enfim. E aí a gente tem um grande bloco de operadores, né, que vai desde o operador pequenininho que está começando a montar uma cafeteria, ok? Até grandes chefes, né, como a própria Thelma, e redes também. Então a gente tem uma atuação bastante ampla e o que a gente fica bastante orgulhoso é que a gente faz esse movimento do estratégico para o prático com muita propriedade, eu diria. Assim, a gente tem uma proximidade grande com a operação, né? Tanto eu quanto a Márcia, que somos sócios, vivemos a operação. Então a gente tem uma visão de que, puxa vida, é muito importante conhecer a estratégia, né, ou desenhar uma estratégia, mas fazê-la acontecer no dia a dia é o que faz toda a diferença, né? O Edu, na verdade, é um dos curadores também com a gente lá em Chicago, né? E tem todo um ensaio, eu brinco, né? Eu sempre falo, olha, a gente ensaiou isso aqui, mas é porque esse processo de entregar um conteúdo para alguém é uma jornada de vários meses, né? Na verdade, agora a gente voltou de Chicago, a gente já começou a discutir a próxima delegação, especialmente a partir do feedback de quem foi e já pesquisando para fazer a próxima ainda melhor. Olha, e só para falar para você que está nos assistindo a importância do que a Cris está falando, porque daqui sai um projeto, da cabeça da Cris sai a construção da implantação desse projeto e trazer isso tudo para a prática é importantíssimo. Então, mesmo que eu faça um projeto muito bacana, se não tivermos um trabalho como o que a Gouveia Food Service faz, não vai adiantar nada, não é, Thelma? Sim, para mim o diferencial é esse olhar 360. Porque às vezes, para mim, como chefe, a gente está só com um ângulo, mas abre muito a cabeça. Então, e o meu projeto pode ser muito bacana, mas a Thelma que vai usar. E aí, como que funciona, Thelma, o trabalho da Cris no dia a dia na cozinha? Então, você tem muito direcionamento, você tem muitas ideias, né? Você tem esses direcionamentos para você ter eficiência, para você estar evoluindo nos processos. E é o que você falou, nada adianta se não for aplicável, se a gente não tiver essa utilidade nas nossas operações do dia a dia. Principalmente quando a gente quer crescer, quer melhorar,
quer fazer melhor e diferente. Então, vamos para a Feira de Chicago todos. Vimos muitas questões lá. Como trazer isso para o Brasil e como aplicar isso no dia a dia? É o que a Gouveia Food Service faz. Então, quando eu vou para a Feira de Chicago e vejo equipamentos, como que eu vou aplicar aqui no Brasil? O que é aplicável? O que é dentro da nossa realidade? O que é custo-benefício, manutenção, peças? Muitas vezes a gente vai para trazer ideias, para trazer insights, para trazer tendências e não necessariamente eu uso aquele equipamento que eu vi lá na feira. E assim, da mesma maneira, no dia a dia na operação, o pessoal que faz a implantação como a Gouveia vai lá para trazer insights e para trazer para a realidade brasileira, né? Exato. Acho que essa triangulação, e ainda que eu vou passar a palavra aqui para o Edu também, porque a visão de dados, aí depois você aprofunda, né, com as possibilidades. E eu acho que um diferencial que você bem colocou é, quando a gente olha a vida acontecendo lá, porque a gente traz as visitas, não é visita, por exemplo, a Thelma, ela não vai ver só restaurante asiático, ela quer ver outras coisas. Então vai no supermercado, vai na loja de conveniência, vai no restaurante que está lançando, a marca de chocolate não tem nada a ver exatamente de uma forma, né, básica com operação dela, mas se ela olha aquilo, ela fala, nossa, não tinha pensado nessa estratégia de embalagem, nossa, então a nossa área de pesquisa e o Edu tem esse diferencial aqui com a gente troca muito do que é o conceitual, o que vai dar um retorno daqui 5 anos e o retorno de curto prazo, né? Então, esse movimento é muito valioso. No final, pra gente, a estratégia barra gestão. Sim. Porque a Thelma, ela foi com a gente em 2019, né, Thelma? Acho que foi isso. Antes da pandemia. E aí, assim, essa transposição traz um nível de aceleração, e eu acho que, bom, a gente tinha lá 600 brasileiros, hoje tem mais de 2 milhões de CNPJs aqui no Brasil. Então, é um acesso a um tipo de conteúdo, quem já foi muitas vezes, a gente fala, a feira tá igual, mas é uma oportunidade, assim, de você crescer o seu olhar, isso te dá uma vantagem competitiva, eu diria, assim. Exatamente. Ser diferente dentro de um mesmo mercado, né? Mas acho que principalmente, o importante, conexões. É. Faz muitas conexões. Isso para mim é um grande diferencial também. De ir numa delegação. E não só isso, né, Thelma? Da gente ir na feira e lá você fazer conexões até com expositores lá e ver novos negócios. E muitas vezes a gente descobre que eles têm como trazer para o Brasil ou que eles têm representante no Brasil e a gente nem sabia. Porque é isso, né? O mundo está cada vez tudo mais próximo, tudo mais rápido. Então, o que a gente achava que, Estados Unidos, só daqui a uns anos, não, às vezes já está tudo mais acelerado, né? Essa aplicação já pode ser imediata. Exatamente. E aí, a minha ideia com esse episódio é trazer para vocês a impressão da Cris, como CEO da Gouveia Food Service, do Eduardo Bueno, como diretor, e da Thelma, como chefe. Qual é a visão deles da feira? Porque de equipamentos, vocês veem no meu canal e eu coloco fornecedores, fabricantes, os equipamentos, as inovações. Mas eu procurei trazer a outra parte, que é a implantação em si. Diz pra gente, Cris, o que você trouxe dessa feira de Chicago de novidade, de insight, ou para falar para quem está nos assistindo aqui, que foi mais importante e impactante para você? Bacana. Acho que para mim, uma primeira coisa é a questão da tecnologia estar mais permeável. Quando a gente fala com o operador de food service, normalmente a gente fala, não, é difícil, tecnologia, não, mas esse software não serve para mim, tudo mais, né? E foi muito bacana, até ela estava com a responsabilidade de ser curadora na parte gastronômica, né? A gente convidou por esse skill, por essa competência incrível que ela tem. Mas, ao mesmo tempo, a tecnologia já estava integrada com o produto. A tecnologia estava integrada com a gestão. Então, para mim, o que aconteceu assim, de mais importante é, primeiro, reconhecer que no Brasil a gente tem tecnologias equivalentes. Não iguais, mas equivalentes. O segundo ponto é que a gente tem a oportunidade de trazer para o nosso mercado boas práticas do que está acontecendo lá, para implementar no nosso dia a dia. Então, não raro, você pode ter, sei lá, um drive-thru, um sistema de delivery próprio, com uma inteligência artificial integrada nisso, te ajudando a acelerar. Claro que não tem perfeição, né? Porque aí o cliente ele pode estar de mau humor, ele pode não responder adequadamente, e aí bugar lá o processo. Mas se o processo for o normal, né? Por exemplo, eu quero fazer um pedido pelo WhatsApp. Essa automação é totalmente viável. Então, de verdade, para mim, hoje, o que ficou de mais forte
ufa, finalmente, eu sempre brincava, tem uma expressão que eu falo, cadê o CTO, né, o Chief Technology Officer do Food Service? A gente não tem essa pessoa, primeiro não cabe financeiramente nos nossos negócios, claro, tirando as grandes redes, né, Burger King, McDonald's, enfim, essas grandíssimas redes, mas no nosso dia a dia, mesmo até tem um grupo de negócios de food, provavelmente, ela vai dizer daqui a pouco, não tem uma pessoa só de tecnologia. Então a tecnologia ela tem que estar mais premiada. O gerente não pode ter medo da tecnologia, o garçom não pode ter medo da tecnologia. Então eu senti essa fluidez na feira. Tanto é que esse ano foi a única área que cresceu. Sim. Você vai se lembrar do ano passado, Sim. né? Cresceu Exato, na área de tecnologia. Exatamente. Chamou atenção. E aí eu falei assim, obrigada a Deus, finalmente a tecnologia chegou pro food service. Por que a gente está falando isso? Porque teve uma integração muito maior. Então, foi um diferencial da feira esse ano. Porque agora, a partir desse ano, deu para ver que nós vamos começar a ver na Feira de Chicago uma tecnologia mais fácil, mais simples, mais aplicável no dia a dia. Que eu lembro que a Thelma até pegou uns catálogos para ver, porque tem programas, por exemplo, que você pode contratar o funcionário e o programa ele já faz toda a gestão de treinamento, de escala, da parte de exames médicos, da parte de acompanhamento, todo. Checklists de tarefas, inclusive com descrição da tarefa, né? É, Agora você vai pôr na panela, vai ligar o fogo alto, já vai colocar o tempero. Então, passo a passo também. Fica didático também. olha que interessante, essa é a palavra certa. Hoje em dia a gente tem uma tecnologia aplicável, simples, acessível e didática. Então, não é mais só para a pessoa que entendia muito de tecnologia. As classes estão mais amigáveis, mais acessíveis, né? Exatamente. Saindo um pouco da parte de tecnologia, indo para a parte de tendências de consumo, quando a gente olha para as pesquisas, para os dados, a gente entende todas as transformações que acontecem no food service, muitas vezes é refletindo a pressão lenta e gradual que os consumidores colocam sobre as empresas, seja indústria, seja o operador, é na ponta do operador, né? E essas mudanças elas são rápidas, mas ao mesmo tempo elas vão trazendo sinais ao longo do tempo. Então, ao longo do tempo, pós-pandemia, as pessoas começam a se preocupar mais com a sua saúde, então elas começam a demandar mais produtos saudáveis, mais produtos funcionais, né? No começo era muito fortificação nutricional, vitaminas, o que eu tenho que fazer para não ficar doente, isso antes e durante a pandemia. Hoje a gente chegou num ponto em que uma cerveja não alcoólica é enriquecida com proteína e com eletrólitos para quem pratica esporte, para quem quer estar num ambiente de indulgência com os amigos e com uma bebida descolada, né? Não era uma cerveja sem graça, com uma embalagem sem graça, era uma embalagem colorida, remetendo às praias da Califórnia, né? A marca era da Califórnia, com essa cultura de praia, de surf. Então, o consumidor ele começa a demandar e isso começa a pressionar a indústria. E essa transformação, se 2 anos, 3 anos atrás a gente via o início de um movimento de mocktails, coquetelaria sem álcool, hoje a gente vê na prática vinhos, cerveja, um grande peso nos estabelecimentos para tentar atender esse consumidor. Se você não tiver isso no seu portfólio, você não vai ter aquele consumidor, só que ele vai gastar em outro lugar. Exatamente, ou seja, isso eu percebi muito também porque eu sou adepta que, para quem me conhece ou me segue, eu treino muito todos os dias, todo mundo sabe, eu gosto, é importante. E agora eu falo, as pessoas falam, você vive em dieta? Eu falo, não vivo em dieta, eu tenho hábitos alimentares diferentes, né? E eu tinha essa dificuldade de sair com os amigos, eu vou tomar sem álcool, aí ficava todo mundo me olhando. Hoje em dia, exatamente, hoje não. E o que a gente viu muito na Feira de Chicago é isso. Muitos drinks, a saudabilidade, o orgânico, as refeições mais preocupadas com proteína. Então, hoje em dia, a gente tem proteína em vários tipos de alimentos. Acho que não tem mais a polarização entre você ter indulgência e ser saudável. Não é uma coisa exclui a outra. Então, você tem uma convergência disso e é muito bacana, porque você personaliza, né? Você consegue comunicar alguns nichos, né? E você cria identificação, porque isso as pessoas estão mais atrás também. Exatamente. Do estilo de vida, né? De escolhas mais saudáveis, e a indulgência pode ser sim saudável também. Exatamente. E não precisam ser grupos separados, né? Como a gente tem hoje em dia algumas raves, algumas baladas que são com cacau. Com café, com cacau. E a energia do café e do cacau e não precisa do álcool, né? Inclusive com uma migração, né? Você não precisa ir de uma rave noturna, né? Madrugada dentro. Você tem raves que são durante o café da manhã, ou, né? Eles chamam de coffee party, né? Coffee party. Parties. Você se encontra para correr, para fazer uma atividade saudável durante o dia, e realmente é uma ressignificação do estilo de vida, né?
Exatamente. Então, para você que está vendo e que não conhece a Feira de Chicago, que nós estamos trazendo, e você está vendo nas redes sociais essa Coffee Party, cacau e raves diferenciadas, nós vimos isso muito real e muito presente na feira. Nós vimos, por exemplo, na feira, a gente vai mostrar aí durante o episódio para vocês, está mostrando, alimentos diferenciados, tipos de proteínas diferenciados, como o grilo, por exemplo, né? Chocolate de grilo. Maravilhoso. Vocês comeram, eu não tive coragem, até uma comeu, até uma me trouxe uns grilinhos para eu comer, eu não consegui comer. Porque são uma das proteínas do futuro, são umas alternativas, né? Em questão de sustentabilidade. É que aqui no Ocidente você tem mais tabu com relação a isso. Mas Sim. na Ásia, em outras culturas, né? É comum você ter essa fonte de proteína, né? Então, assim, achei muito curioso que num mercado mais conservador, né, como o americano, você já tinha essa alternativa sendo apresentada. Foi a primeira vez que eu vi. Exatamente, foi a primeira vez mesmo na Feira de Chicago. Né? O alvo ali no contexto americano, né, de você ter essa apresentação dessa alternativa. E a gente vê muitos alimentos funcionais, né? Isso. Tipo, muitos cogumelos e muitas algas, que para mim sempre foram alimentos do futuro, né, ou alternativas sustentáveis e saudáveis, estão cada vez mais presentes como alternativas. É muito bacana, nós vimos cogumelo em vários tipos de alimentos, né? Ou como fonte de proteína, ou como alimento funcional, Isso. né, já como saudável, que promove atividade cerebral, ou dá um boost na imunidade. Então foi muito interessante. Ou seja, ficou claro para todos nós que tecnologia cresceu, está mais acessível, que os alimentos saudáveis realmente estão sendo, a tendência, e então as pessoas agora estão procurando realmente hábitos alimentares diferenciados, né? Porque não é sobreviver, é viver, né? E aí, esse nível de consciência, algumas gerações têm com mais proeminência, né? E as gerações mais jovens, geração Z, Alfa, né? Começam a já demonstrar isso. Isso é uma maravilha, né? Assim, eu vou fazer 50 o ano que vem. Então, eu venho de uma família onde a gente ia à feira todo final de semana, fazia... Sim. E aí, em um determinado momento da minha vida, parece que esse hábito sumiu. Pra mim, continua, tá? Mas assim, Sim. eu digo assim, como um comportamento social, é estranho, você vai à feira, você faz comida na sua casa, parece que ficou esquisito isso, né? Então gerou essa lacuna. E agora a gente percebe esse retorno. Isso vai ser muito bom pro nosso corpo, mas ao mesmo tempo a gente tem essa visão assim do descontrole, né? As pessoas, elas ganham peso e a semana que vem tá com lá uma canetinha de medicamento, enfim, eu não vou nem falar os nomes comerciais, mas assim, de medicação para inibir. Mas é a solução mágica. Exato. E aí esse é o problema da solução mágica, né? Porque aí você tem essa galera do, sei lá, de 20 anos comendo ultraprocessado, e aí você tem o jovem olhando e falando, não, eu não vou ficar a madrugada inteira acordado para ser feliz. Eu vou às 4 da tarde, numa rave, numa festa, porque à noite eu tenho que dormir. Dormir faz bem. Dormir não dá ansiedade, dormir relaxa. De manhã eu vou comer bem. Então isso é cíclico, né? E o que a gente percebe é assim, a nossa geração de adolescente era muito podada. Exato. E aí, os que vieram depois quiseram muita liberdade. Isso é verdade. E aí é muito bacana o que nós percebemos. Vocês veem, Feira de Chicago não se fala só de equipamentos, tá vendo? A gente percebe tendências mundiais de comportamento, que é como eu gostaria de migrar agora e fechar esse episódio. Então nós falamos de tecnologia, falamos de saudabilidade e alimentos que já procuram que o consumidor falou, chega, não quero mais comer porcaria. E a gente vai migrar para quê? Comportamento. Então, sim, quando eu viajo e vou nessas feiras, eu não vou perceber só qual é o equipamento mais novo e a mais nova tecnologia. Quando a gente chega em comportamento, a gente percebe o quê? Que o mundo hoje busca experiência. Então, essa lacuna que teve da nossa geração para os millennials, que não, é balada, é beber, é de madrugada, é processado, é comer fora. Agora a gente chega na geração Z, que já está querendo saudabilidade, e na geração Alfa, que está querendo voltar para a loja. Está querendo, né, não quero mais só ficar em casa, não quero só comprar online, né? Quando se achava que o mundo nunca mais a gente ia ter espaço e lojas flagship, agora nós temos o quê? Várias marcas criando flagship, como nós visitamos Harry Potter, como a gente tem Starbucks Reserve, como a gente tem o Sweet Green, que nós visitamos, lojas que vão para esse caminho da saudabilidade, mas do que? Da experiência.
né? Então, você falou muito bem no final da nossa delegação, Edu, fala aí pra gente sobre a experiência, né? Que o consumidor hoje busca experiência. Exato. Hoje, como o consumidor ele está com o bolso muito apertado, inflação, dívida, quando ele vai gastar o dinheiro dele, ele quer fazer valer a pena o dinheiro que ele está gastando. Então não pode ser simplesmente uma refeição porque foi barato ou porque estava em promoção, pode ser também, mas ele quer que aquele dinheiro vale a pena, entregue uma experiência no sabor, na textura, no atendimento em loja, dentro da loja. Você visitou uma cafeteria, você vai ter uma imersão, só que o produto também tem que entregar qualidade, tem que entregar qualidade no equilíbrio dos ingredientes, tem que entregar uma indulgência equilibrada, tem que entregar textura, sabor por um preço que também torne aquela experiência no fim do dia vantajosa para o consumidor. E aí é um dos diferenciais que as pessoas já me ouviram falar várias vezes aqui da Thelma, que eu acho demais, eu sempre vou falar, essa questão justamente essa, da experiência. Quando você vem no Exomê, quem não conhece precisa vir, é mandatório. Vem no Exomê, aí tem o quê? Tem o café, tem a lojinha, tem a cultura. Quando a pessoa entra no Exomê, ela entra na cultura japonesa. Então ela já faz essa imersão que a Thelma falou. Aí você senta no balcão para comer, você vai ver a maneira como o rapaz prepara, a maneira como ele faz o corte do peixe, a maneira como eles preparam tudo. E o omakase, então, fecha com chave de ouro. Mas qualquer refeição aqui, e os pratos mudam diariamente conforme o que eu tenho no dia, conforme a compra do dia, né, Thelma? O meu menu são os meus fornecedores. Então, isso é muito legal. Um pouco essa lógica. Então, isso é perfeito. E, inclusive, quando a gente vai com a delegação, além de visitar a feira, o grande diferencial é que a gente tem visitas técnicas que o pessoal da Gouveia Food Service prepara. E nós tivemos visitas incríveis. Mas para não citar todas aqui, eu vou citar do Grupo Letos, que é o maior grupo é um grupo muito grande, eles têm mais de 130 restaurantes, 80 conceitos, e a Cris conseguiu pra gente uma entrevista com o CEO, com o RJ, e assim, foi demais, e também nós vimos a questão de trazer a hospitalidade para a equipe. Ele falou muito, o RJ, sobre receber bem o funcionário, que o funcionário também tem que entrar na cultura da empresa, e eu, Thelma Shimizu e Thiago Ramos, tivemos o privilégio de visitar várias cozinhas, porque ele nos apresentou uma pessoa que ele tem no restaurante que coordena muitas coisas, que é a Natasha, uma brasileira, e nós tivemos a oportunidade de visitar várias cozinhas, né, Thelma? A gente conseguiu ver toda a operação, é gigantesco, é impressionante a organização, 2 pessoas envolvidas e todas trabalhando felizes, todas trabalhando felizes. Foi incrível. Eu agradeço a Cris, que criou a entrevista com o CEO, e na hora que ele me perguntou, você quer visitar a cozinha? Não pensei 2 vezes, e aí saímos visitando as cozinhas para pouquíssimos. E eu vou dar um spoilerzinho aqui, que a Natasha me permitiu fazer uma entrevista online com ela e falar um pouco sobre o grupo para quem me segue aqui no canal. Então, já nós vamos conversar com a Natasha, sócia do RJ, que esse grupo é incrível lá nos Estados Unidos. E aí a gente vai fechar esse episódio mostrando, já que falamos de experiência, né? A Cris e o João Castro, eles fizeram uma palestra lá em Chicago, no primeiro dia da feira, que assim, impactou Chicago, deu um orgulho enorme de ser brasileira. Emocionante. Foi emocionante. Deu orgulho de ser brasileira. Deu orgulho de ser brasileira. Para quem conhece a feira de Chicago, sabe que os pavilhões são enormes e que a gente tem nos fundos dos pavilhões as áreas de palestra, né? Então tinha um telão enorme ali no fundo do pavilhão. Para quem entrava no pavilhão, o João fechou o primeiro dia de feira nesse pavilhão com uma palestra incrível e levando para os americanos o que é o Bar Brahma, né? E o que é o carnaval, a apoteose e o que é Bar Brahma. Então a gente vai encerrar esse episódio aqui para vocês com o que foi o final dessa palestra, e são os brasileiros impactando Chicago. Isso aí. Taj Mahal. Então, obrigado para quem nos segue, obrigado para quem nos acompanha aqui.
Para quem ainda não está inscrito, se inscreve no canal, toca no sininho, para a gente poder distribuir esse episódio para mais pessoas e levar conhecimento para mais pessoas. Para quem não conhece, Restaurante Aizumê, passa o endereço do Aizumê para todo mundo aí, Thelma. Alameda Fernão Cardim, 39, nos Jardins. E Japan House, São Paulo, Avenida Paulista, 52. E é isso aí. E para quem não conhecia, viajar para Chicago com a delegação é outra coisa. Eu posso só testar, eu que ia muito sozinha. Quem quiser contactar, Cris, @Gouveia Food Service, encontra a gente no Instagram, só mandar um direct lá pra gente, ou no LinkedIn, é o mesmo @, entra lá em contato conosco. é isso aí, a Gouveia Inteligência. E espero você no próximo episódio.